Oi, oi, gente! Muito bem-vindos a mais uma resenha do nosso Acaso Literário. Hoje eu trouxe um livro de suspense para vocês, aquele de você arrepiar e ficar preocupado do início ao fim, e no final você pensar que tá certo e o autor te fazer de bobo. Tem plot. E eu estou falando da Garota do Lago. Gente, eu comprei esse livro sem muita, não sabe fazer ideia. Uma curiosidade, eu não leio sinopse. Eu compro o livro pela capa ou alguém fala assim, é bom, eu leio. Eu não gosto de sinopse, porque para mim sinopse já é um spoiler e eu não gosto de spoiler. Então comprei esse livro, achei interessante, eu devorei ele, fiquei bem assustada com o jeito que ele escreveu esse livro. Coloquei no meu clube do livro na época, já li ele aí umas 5 vezes. Muito bom. Então, como sempre, teremos nossa resenha com spoiler e sem spoiler. Então, pega sua água, seu chá, seu café aí, bora lá para falar de mais um livro. A Garota do Lago, gente, ele é um livro do Charlie Donlea, ele é um suspense policial muito bom. Essa edição que eu tenho aqui é da Faro Editorial, eu gosto muito dela. O livro, ele tem aquelas folhas meio amareladas, a gramatura da página é muito grossa, eu gosto bastante, fica bem facinho de ler. Os capítulos são bem pequenos e o livro ele é escrito alternando entre passado e presente. Então, por ser pequenininho e essa alternância, dá uma dinâmica no livro que você precisa correr, porque ao mesmo tempo que o policial tá ali tentando descobrir o que tá acontecendo, tá contando, aí no próximo capítulo já é o passado falando sobre aquilo, é muito interessante o jeito que foi escrito. O livro começa, gente, com um assassinato brutal de uma jovem chamada Becca. A Becca, gente, é uma jovem estudante, está para se formar numa faculdade de direito linda, sociável, cheia de amigos, cheio de pessoas que gostam dela, de pretendentes, homens que olham para ela e querem ficar com ela, que tem toda uma vida pela frente. E ela foi brutalmente assassinada. Eu vou deixar aqui um adendo que esse livro ele deixa explicitamente o que aconteceu. Se você tem algum tipo de problema, alguma coisa, vai ter alguns gatilhos ali. Ele é bem explícito, bem assim, pesado nessa parte. É para você entender a dinâmica e o porquê que foi escrito desse jeito. Então, talvez vai ativar ali alguns gatilhos, tá bom? Então, um alerta de gatilho aí para esse livro. Mas então vai contar a história dessa Becca. Então, o antes é a história dessa Becca, até o dia do assassinato dela. A história se passa nisso. Paralelamente, vai contar a história da Kelsey. A Kelsey é uma jornalista que foi designada para investigar o caso dela, porque não estão conseguindo encontrar o assassino. Toda a polícia está atrás disso, mas ela foi designada para investigar e escrever uma matéria de qualidade sobre o caso da Becca. Só que essa Kelsey, ela também tem um passado muito triste, um passado que ela também de problemas, ela também já foi violentada, aconteceram muitas coisas assim bem pesadas com ela, e o bonito da história é que enquanto ela investiga o passado da Becca e tenta descobrir quem foi que matou a Becca, ela vai ali encontrando os seus demônios interiores e enfrentando eles, e ela vai se curando. Então, através da morte da Becca, essa Kelsey também vai se curando. Vai contar a história dos amigos dessa Becca, como foi a faculdade, como era o relacionamento dela com os pais. Durante todo o processo, eles vão descobrir que ela escrevia muito o que ela passava, eles ficam tentando descobrir onde que está esse diário dela para ver se tem alguma ligação, se eles conseguem descobrir alguma coisa ali. A história é incrível e você tem certeza que você sabe o que aconteceu. Você pensa, eu sei, encontrei. Você quase vira aqui, ó, um Sherlock nessa história, eu tenho certeza. E aí o Charlie destrói tudo o que você pensou que sabia nos últimos capítulos, e o plot é assim, sensacional. É um livro, gente, instigante, é um livro triste, extremamente triste. Você vai ler, eu li esse livro em 2 dias. 2 dias, gente, é sério, ele tem 295 páginas, olha aqui. Eu li ele em 2 dias, ele é muito bom mesmo, e eu já indiquei ele para todas as pessoas. Direto ele tá numa promoção, tipo, R$ 10 na Amazon. Eu fico muito chocada de um livro de uma qualidade assim, tá nisso. É um livro que vai te falar assim, o jeito que você age com as pessoas está certo? Será que a forma como você usa as pessoas está certo? Será que a forma como você está conversando, a sua comunicação verbal e não verbal, está dizendo o que realmente você queria que estivesse dizendo? Será que você pode realmente confiar em todas as pessoas que estão à sua volta? Será que a sua forma de conversar não está dando a entender outra coisa para outras pessoas? Uma coisa bem interessante também que o Charlie faz é ele organizar todo o local. Ele faz uma criação ali de mundo para você entender os cenários, porque você precisa entender que ela foi assassinada num lugar paradisíaco.
numa cidade pequena, numa cidade que era considerada perfeita, numa cidade entre montanhas, com cachoeiras maravilhosas que o sol pega e fica parecendo ouro, com chalés de luxo à beira do lago. Então, era um lugar pacato, um lugar lindo, um lugar assim maravilhoso. E mesmo assim foi alvo de um assassinato muito cruel. Então, o jeito que ele descreve essa cidade, você se sente na cidade. O jeito que ela vai fazendo a Kelsey andar pelas ruas da cidade, se esconder, correr, ir, subir, descer, você sente que você também está passando por aquela cidade. E é muito legal quando você consegue visualizar isso, porque até mesmo você consegue visualizar onde foi que encontraram a Becca, onde foram que encontraram provas sobre o assassinato dela, e aí você percebe que mesmo num lugar lindo, maravilhoso, as pessoas que ali moram também guardam seus segredos. E uma coisa que eu me pergunto é quantas histórias parecidas com a da Becca não estão assim, ó, no nosso nariz, onde tudo parece estar lindo e a gente não consegue perceber como que existe tanta sujeira por debaixo daqueles sorrisos, de tudo aquilo que as pessoas tentam esconder. E se você gosta de mistério, reviravolta, plot, desespero, suor, tudo isso, eu aconselho você ler A Garota do Lago. Vai valer muito a pena do seu tempo. E tudo que você pensa que você sabe, não, você não sabe, você vai ser feito de bobo no final. Vou deixar aqui o link se você quiser adquirir na descrição. Então, se você não leu esse livro ainda, você vai parar o vídeo agora, vai ler, depois você volta, comenta aqui o que você achou e vai ver a parte com spoilers. E agora, vem comigo que nós vamos começar a conversar um pouco mais profundamente com spoilers sobre esse livro. Gente, algo muito legal desse livro aqui é como que o Charlie construiu esse mundo todo em quebra-cabeça. Porque se você tira todas as folhas aqui e você organiza toda a parte do antes e depois toda a parte da investigação da Kelsey, não precisaria da investigação dela, né? Você entenderia tudo, quem que foi, tudo antes. Mas como ele vai intercalando os capítulos com antes e depois, fica muito interessante a leitura, muito legal você organizar ali a sua cabeça. E você que já leu, você sabe disso, como que a gente fica ali preso naquele suspense e nunca acaba aquele suspense desesperador. Essa é a sensação incrível. Eu gosto de livro que faz isso. Eu tô até pensando aqui depois em trazer a Paciente Silenciosa, que faz a mesma coisa que o Charlie faz com a gente aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre a Becca. É estranho falar isso, só que desde o início, desde a primeira vez que eu li esse livro, quando eu montei toda a estrutura para conversar com as meninas no acaso, todas sentiram a mesma coisa. Como que a Becca, a própria Gale, né, a amiga dela fala isso, como que ela usava os homens, talvez até inconscientemente, para o bel prazer dela. No caso, ela sabia que ela ia tirar uma nota boa estudando, mas ela ficou falando isso com os meninos que não ia conseguir para fazer com que o Brad fosse lá e roubasse a prova para ela poder fazer a prova. Ela está namorando com o Jack, mas ela continua conversando com o Richard, que é o antigo namorado dela. Ela se encontra com o professor, que é o Tom, e dorme de noite na cama do Brad, mesmo sem ter nada com ele. Não faz sentido isso na minha cabeça. É uma pessoa que ela sabe o tanto que ela era bonita, o tanto que ela era desejável, e ela usava isso a favor dela, mas de uma forma completamente absurda. Por mais que a gente queira, nossa, ela é a vítima, não vamos julgar a vítima. Eu não estou aqui julgando a vítima, estou julgando como ela era. E tem um capítulo aqui que a própria Gale fala isso, capítulo 42. Quando o Peter tá falando com ela fala o seguinte, ó. Becca gostava muito de chamar a atenção de rapazes. Aí ele, como assim? Não me entenda mal, eu a amava. Becca era minha melhor amiga, mas havia até certo ponto essa falha de caráter da qual ela não tinha consciência, ao menos sempre que parecia alheia a isso. A isso o quê? A maneira como seduzia os rapazes. Ela era uma dessas garotas que tem muitos amigos, muito mais do que amigas. E você sabe, os rapazes andam atrás das garotas se eles gostam deles, se elas gostam deles. As garotas são diferentes. Elas podem ver um rapaz simplesmente como um amigo, mas os rapazes, você sabe, sempre querem mais. E por que você acha que isso é importante? Porque havia um rapaz que tinha um relacionamento realmente sério com Becca. E até certo ponto ela partiu o coração dele. Pro Brad, ela tinha um relacionamento com ele. Gente, a menina dormia na cama dele todo dia. Mas ela estava realmente namorando com o Jack. E vendo o Tom e o Richard. Não faz sentido, gente. E aí você percebe que essa instabilidade dela de tentar ficar com todos ao mesmo tempo, isso cria um perigo muito grande. E esse perigo rodeia muitas meninas hoje em dia, que pela internet conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com outro. Não que seja justificável qualquer coisa que seja feita contra essas meninas. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de abrir o leque
para possíveis riscos. Nós precisamos amenizar riscos. Nós, mulheres, já vivemos num mundo onde a gente tem que se preocupar com tudo o tempo inteiro. Então, é necessário também amenizar os riscos do que a gente corre, por mais que ninguém tenha o direito de fazer nada contra a gente. Eu achei que ela foi um pouco mau caráter, não querendo ser mau caráter. Não sei se vocês entendem do jeito. Quando eu e as meninas conversamos, elas conversamos muito sobre isso e todas elas na época concordaram comigo sobre o porquê que a Beck era assim. A gente percebe que existia ali um pouco dos pais, que aí ela tinha aqueles probleminhas básicos, assim, com os pais, nada parecido com o Brad, né? O pai inquisidor, o pai que ele tinha que fazer tudo para impressionar o pai que pedia o dobro, e se ele conseguiu o dobro, não, você tinha que ter feito 4 vezes mais, ele tinha que o tempo todo chegar à altura esperada que o pai queria dele. Então não era nada parecido com o Brad, nada parecido também com o Jack, que fazia aquilo porque tinha que fazer, mas o que ele queria, na verdade, era outra coisa. Então, o desenrolar dos amigos é muito triste, de uma amizade verdadeira. Quando o Brad conta pro Jack que gosta dela, por que o Jack não falou pra ele, cara, eu tô com ela, a gente não queria contar, que não sei o que, aí fala pra ele assim, cara, não faz nada não. Aí corre, vai pro avião, conhecer os pais da menina, passar o Natal com a menina, aí o Brad pensando, não, o Jack falou que não é pra mim correr atrás, mas eu amo ela, aí ele volta e pega os dois juntos e descobre desse jeito tão triste. É tantas coisas que podiam ser evitadas com comunicação, com uma conversa. E é triste, muito triste o desenrolar. Porque quando acontece tudo, que o Brad tenta se matar primeiro, já é um alerta que tem que ligar, ele some por um ano, é um segundo alerta que tem que ligar, e ele aparece de noite na casa dela, sem ninguém por perto, ela aceita, eu já ligaria pra polícia de primeira quando eu começasse a ter medo. Ele drogado, e você percebe que ele tá perdendo ali completamente a noção do que ele vai fazer, a raiva dominando, e quando ele começa a bater nela, que ela explica que tá grávida, pra ele, ela tá jogando na cara dele que tá grávida, e aí é o estopim pra ele ser brutal daquele jeito com ela. Gente, eu leio essa parte do livro. A primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei muito assustada, porque eu falei assim, meu Deus, essa é a primeira página. E aí depois, você ter que reler pelos olhos dele, é muito desesperador. Essa parte contando como ele bate nela, estupra ela, mata ela, e depois ele organiza todas as provas para Kelsey conseguir, e ele se mata de novo e pega ele lá soltando os pedaços já, né, gente, de tão em decomposição que ele tá no porão, e como que a mente dele, vivendo sozinho, como que ele era esse sociopata, que ele ficou tão sozinho ali no meio da montanha, sem ninguém, 1 ano, ruminando aquilo, deixando aquilo entrar com garras e tudo dentro dele. No final ele organiza toda a trilha para mostrar para as pessoas o tanto que ele a amava, para encontrarem o corpo dele e aquela pessoa também ser completamente destruída pelo que ele falou. Tem até o recado, né, que ele deixa no final, no porão, tá escrito assim: para aqueles que vierem atrás de mim, conheçam meu inferno e nunca escapem desse lugar e do que espera por vocês aqui. Porque a pessoa nunca vai esquecer, gente, daquela cena horrenda que ele preparou para as pessoas, né? E a carta de suicídio dele no final, dizendo que só fui para conversar, eu a amava, apesar de tudo que ela fez. Isso é muito triste, porque casos como esse acontecem todos os dias. Um homem que cria uma expectativa na mente dele, acha que aquilo está acontecendo porque ele criou toda aquela fantasia. Você pode ver a fantasia criada porque quando ele vai conversar com o Jack, ele fala assim, que nós achamos que não seria legal começar um relacionamento agora por causa da nossa amizade. Ele já colocou na cabeça que eles já são um casal. Nós achamos, por isso que a Gale fala, ele tinha um relacionamento sério com ela. Ele já estava respondendo pelo casal, sendo que ele nem falou pra ela que gostava dela, muito menos sabia se ela gostava dele. E aí ele coloca, apesar de tudo que ela fez. Então tem homens que organizam, criam uma expectativa na mente deles, uma história, e quando aquela história não se concretiza que foi criada na mente deles, acabou. Aí mata a mulher, mata a namorada, e os filhos ou pessoas próximas para fazer com que aquela pessoa sofra. Aí vem casos de feminicídio, de tantas outras mortes terríveis por causa de uma coisa que foi colocada na mente da pessoa. É uma pessoa que não sabe escutar um não. É uma pessoa que não sabe organizar a mente dela naquela hora e falar assim,
Na hora que ela fala, estou grávida, não me machuque, não é jogando na cara dele que ela estava grávida de alguma forma para machucar ele, não, é pedindo socorro, não faz nada comigo, eu estou grávida. E ele cria tudo isso na cabeça dele. É muito triste essa cena. Sobre a Kelsey, eu acho que a Kelsey, no decorrer do livro, vai tendo esse poder de cura, né? Ela conhece ali o Peter, a Ray, a Lily, todas as outras pessoas que ela conhece, e ela passou por esse momento que ela estava correndo numa trilha e ela é abusada nessa trilha, acorda machucada, demora muito tempo para ela conseguir sair de casa de novo, fica com pânico. O chefe dela manda ela para essa cidadezinha pacata para ver se ela dá uma melhorada. O pessoal leva ela para passear pela essa cachoeira que tem todo esse simbolismo, né, da infância dela. E ela vai descobrindo as dores da Becca e percebe que muitas das dores da Becca são dores dela e ela consegue ter essa cura interior através de conseguir encontrar o assassino da Becca. É isso. E ela entrega ali o coração pro Ambrose, pro Peter Ambrose e tal, que é o médico, mas ela consegue ter essa cura. A tragédia de uma pessoa trouxe cura para outra e triste que precisou de uma tragédia, né? Esse livro não é sobre, é um livro qualquer. Não, é um livro que vai falar com você sobre assassinato, vai falar sobre feminicídio, vai falar sobre dores, vai falar sobre o comportamentos humanos, e é um livro muito bem escrito. Ele vai te trazer essa reflexão que o perigo, sim, pode estar do seu lado. E isso é muito triste, gente, para os dias de hoje. Então, se você chegou até aqui, eu te pergunto o que você achou. Coloca aqui nos comentários se essa reflexão fez sentido para você, o que você viu, qual parte que eu não coloquei aqui pra gente continuar essa conversa nos comentários. O link para você comprar o livro tá na descrição, caso você não tenha lido, mas queria ver a parte com spoiler. E espero que você goste bastante, tá bom? No mais, beijo pra vocês e até o nosso próximo Acaso Literário. Então, como sempre, teremos nossa resenha. Não sei onde eu parei. No passado e no futuro. Ou no passado e no presente, né? Melhor falando. Deixa eu falar de um deles que eu quero muito ler, As Musas. Já ouvi falar? Não é As Musas, não. Onde foi que encontraram... Onde eu parei? O nosso nariz. Cachorro. Me deixa gravar. Meu marido está me ligando, gente. Você atrapalhou o final do meu vídeo. Como é que é? Você vai estar nos erros de gravação. Desculpa, velho. Eu não tava entendendo um pouco pra tomar café. Eu não sei onde eu parei. Bora pro próximo.